Muito boa noite, estamos começando mais um programa de direção espiritual. É interessante a gente perceber que a gente só descobre a experiência do cuidado à medida em que nós descobrimos quem nos cuida. Mesmo porque a gente corre o risco de interpretar o cuidado como uma encheção de saco, né? Às vezes a gente até diz isso, né? A mãe cuida do filho, quer saber por onde ele anda e por isso liga para saber. Ah, mas que encheção de saco, a minha mãe não me dá sossego. Só a experiência do distanciamento nos faz ver que esse cuidado é uma das coisas mais elementares da vida. E depois nós vamos sentir saudade dessa encheção. Por isso que quando a gente descobre o sentido do cuidado, naturalmente a gente descobre o amor do cuidador. Porque não existe cuidado sem amor. Claro, é só você não confundir o sentimento de posse. O outro quer cuidar da sua vida, né? Ele quer que ele faça tudo o que ele acha que é interessante para você. Ele quer que você corresponda a todas as... Não estou falando dessa imaturidade. Estou falando daquela experiência de ser cuidado pelo outro, que é aquele cuidado responsável, que não invade a nossa vida, que nos permite a maturidade das decisões, do caminho, mas que está ali sempre com a mão estendida caso a gente precise. O cuidado é uma espécie de confiança. Às vezes o outro cuida de mim sem fazer absolutamente nada por mim. Ele cuida de mim, me dando a certeza de que se eu precisar dele, ele está ali. Isso também é uma experiência de cuidado. Confiança, você confiar numa pessoa, é você experimentar o cuidado. Porque o outro zela por você, o outro zela pela sua verdade. Ele pode até não interferir na sua vida toda hora. Pode até não ser um amigo que você vê toda hora. Mas é um amigo cuidadoso. É aquele amigo que você sabe que você pode contar no momento em que você precisar dele. E também aquele amigo que você conta quando você não precisa, que também é muito bom. Quando você experimenta essa gratuidade da amizade. Quando você se encontra mesmo que não há motivo para se encontrar. O cuidado de Deus na nossa vida é assim. Nós sabemos que Ele cuida de nós, mas nós saímos para cuidar das coisas. Eu sempre gosto de dizer isso. Eu acredito na proteção divina, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. É aqui que está a resposta do meu cuidado ao cuidado que Deus tem por mim. Eu sempre gosto de dizer, minha gente, que toda vez que nós respondemos a Deus de maneira cuidadosa com a nossa vida, nós estamos rezando de maneira muito qualificada. Então eu sei que Deus quer o meu bem. Você sabe que Deus quer o seu bem. Mas você já parou para prestar atenção o tanto que nós prejudicamos esse bem que Deus quer que a gente vive e experimente? Com as nossas atitudes, com o nosso estilo de vida. O estilo de vida nos mata. E você acha que Deus quer que a gente morra antes da hora? Não. Eu não acredito que Deus tenha criado a humanidade para vê-la morrer acidentada, para vê-la morrer antes da hora. É que na verdade Deus nos concede uma liberdade que Ele jamais vai revogar. Então Deus me dá a liberdade de comer o que eu quiser. Eu não tenho um anjo da guarda, quem dera tivesse, né? Boa noite, Cristian. Ou você tem esse anjo da guarda que tira a sua comida da sua mão? Não. O anjo da guarda age aqui, ó, iluminando a nossa cabeça para a gente tomar a melhor decisão. Comer salada de rúcula ao invés de comer a coxinha frita no óleo saturadíssimo. Não é assim que funciona? Uma mãe, por exemplo, a mãe quer que o filho tenha saúde, mas como é que ela vai expressar esse desejo de que o filho seja saudável? É proporcionando dentro da nossa casa a comida mais saudável para que esse filho tenha saúde. O médico que tem me acompanhado nesse meu tratamento agora, Dr. Vitor, ele tem uma filosofia de vida muito interessante. Ele me disse assim: padre, como o senhor viaja muito e é difícil manter a dieta que eu passei para o senhor dentro de um hotel, dentro de um contexto em que não vai ter
a facilidade de encontrar este alimento na hora do café da manhã, para parar de comer tanto pão, né? Vamos substituindo os alimentos, pegando os carboidratos compostos, mais complexos, para eliminar tanta farinha branca que a gente come toda hora, tanto arroz branco toda hora, muita comida que o índice glicêmico vai lá nas alturas cada vez que a gente come. Essa substituição, ele dizia, é muito difícil. Então o que a gente tem de fazer? A nossa casa é o lugar da regra, ele dizia. Não pode haver a exceção dentro da nossa casa. A exceção você vai sair quando você sai para comer com os amigos, você vai jantar fora. No seu caso, quando você viaja e não consegue fazer 100% da sua dieta. Então, a minha casa é o lugar do cuidado máximo. Lá, as pessoas que estão comigo vão zelar, as pessoas que cuidam de mim vão zelar para que a regra seja sempre o que é saudável. Você já imaginou, minha gente, se nós assumíssemos essa dimensão do cuidado dentro da nossa casa, como uma experiência religiosa? Se a nossa conversão passasse pela nossa mesa, pelo que oferecemos ao nosso filho, pelo que oferecemos a nós mesmos, se dentro de casa a gente tivesse uma regra de comer de maneira saudável, nós estaríamos correspondendo a esse cuidado que Deus tem por mim, comigo. Ele me quer saudável. Mas se eu não escolho o alimento saudável, Ele não tem como fazer esse milagre na minha vida. Ele não tem como entrar na minha corrente sanguínea, porque Ele me respeita. O que vai entrar na minha corrente sanguínea é o que eu comer. E é esse estilo de vida que vai me fazer saudável ou não. É o estilo de vida que nos mata aos poucos. É o estilo de vida que nos cura aos poucos também. Você vai pegar o seu carro, você vai escolher a velocidade que você vai pela rodovia. Isso é uma experiência de cuidado. Geralmente depois que o homem fica pai, ele muda muita coisa dentro da cabeça dele. Então ele deixa de ser tão aventureiro. É uma consequência natural do amor. Quem dera os nossos filhos pensassem assim, né? Que tem uma mãe preocupada em casa com a velocidade que ele põe no carro quando sai. É uma questão de cuidado, de corresponder ao amor de quem nos cuida. Então sempre quando você vai entrar no seu carro e você vai fazer uma velocidade acima, perigosa, que vai colocar a sua vida em risco, lembre das pessoas que lhe amam. E naturalmente você vai sentir o desejo de se cuidar. É interessante como a experiência do amor é que nos leva à experiência do cuidado. Então se a gente se ama, a gente precisa se cuidar. Se eu amo meu filho, eu vou cuidar dele da melhor maneira. Eu vou até me instruir do ponto de vista da nutrição, para que a comida na nossa casa seja mais saudável. Eu admiro tanto, minha gente, e já tantas vezes trouxe aqui, a doutora Gisela Savioli é uma mulher que tem feito tão bem a tantas pessoas através do conhecimento que ela tem. Ela faz questão no programa Mais Saúde ensinar aqui na Canção Nova a gente se alimentar de maneira mais saudável, a gente ter uma vida mais cuidadosa. Isso é um elemento da conversão que nós não podemos negligenciar. Então, eu não estudei, eu não tenho condições de aprender, padre, esse alimento é muito caro. Não é não. Eu estou experimentando na minha vida a voltar a comer o que eu comia lá na minha casa quando eu era criança. Fazer uma substituição. Por quê? Porque eu preciso me cuidar. Eu preciso levar a sério a minha saúde. Eu preciso levar a sério a minha vida. Minha gente, hoje nós cometemos muitos pecados contra o cuidado. Tantas pessoas morrendo antes da hora, tantas pessoas adoecendo de coisas que poderiam ter sido evitadas. Se a gente naquele momento tivesse os olhos abertos para a experiência do cuidado. Cuidado, ele é tão natural na vida humana. Já até dei uma palestra sobre isso durante um tempo, era a antropologia do cuidado. Por que a gente é cuidadoso um com o outro? Por causa da experiência do limite. O ser humano é o que nasce mais inacabado. Você pega um cavalinho que acabou de nascer,
ele já tem condições de fazer um monte de coisa sozinho. É só uma questão de 2, 3 dias, ele já está aprendendo a se virar. Claro, com a mãe por perto, né, para amamentá-lo, mas ele já anda sozinho, ele já dá um jeito de descobrir o mundo dele ali. E a partir do momento que esse cavalinho vai assumindo a autonomia dele, né, a partir do momento que ele começa a crescer, ele vai se tornando capaz de viver a vida dele. De repente, 15 dias, ele já está totalmente independente. Nós não. Nós nascemos todos inacabados. Tem a tal da muleira, né, que nasce aberta, né? Já ouviu falar disso? Que é que precisa continuar crescendo, né? Até uma certa idade, a gente precisa crescer o cérebro. Então, o osso não nasce fechado, porque senão o cérebro não teria para onde crescer. Olha como a natureza é sábia, né? Então, eu me lembro que quando os meus sobrinhos nasceram, né? A minha primeira sobrinha, que foi a Aninha, a primeira coisa que eu escutei quando eu pus a Aninha no colo, eu tinha 6 anos de idade: cuidado com a muleira dela. Eu sei lá o que é muleira, né? Aí alguém me ensina, que é um buraco que a gente tem na cabeça. De maneira muito pedagógica, a minha mãe me ensinou que era um buraco que a gente tinha na cabeça. Que se batesse um prego, ainda dá todos esses exemplos maravilhosos para a gente. Se bater um prego, esse prego vai afundar na hora. E aí você já fica apavorado, né? E trata aquela criança como se fosse um boneco de louça. Você lembra tanto de coeiro que amarrava na gente, né? Aquele calor que as crianças tudo com coeiro amarrado, e tinha uma cinta, e tinha uma coisa de flanela, e vai apertando. Claro que hoje a ciência evoluiu para nos mostrar que não precisa disso tudo. Mas quando a gente nasce, nós estamos tão precários que nós precisamos desses cuidados todos. Ali, a mãe pode exercitar o seu amor na sua categoria máxima, digamos assim. Por isso que eu tenho muito respeito por mulher que deu a luz a alguém. Tenho por todas, claro. Tem que ter respeito por todo ser humano. Mas eu tenho uma reverência que eu tenho como ser humano a toda mãe. Porque é um amor tão sublime. Você olha para aquela criatura tão cheia de fragilidades e você sabe que se você não cuidar, ela morre. E vai cuidando. E vai fazendo a experiência de suprir todas aquelas necessidades. E o desgaste que esse cuidado gera na criatura que ama. Que são noites sem dormir, cansaço físico, mental. Mas com que gosto ela faz isso? Ali você identifica, ainda que seja de maneira imperfeita, o significado do amor de Deus na nossa vida. A mãe não é capaz, como diz a Sagrada Escritura, não é capaz de esquecer o filho que gerou. E é capaz de cuidar desse filho, e precisa, num determinado momento da vida, até de uma terapia para aprender a cuidar do jeito certo, né? Porque um homem de 35 anos não pode receber os mesmos cuidados de um recém-nascido. Aí já é o desequilíbrio. Mas tem mãe que quer cuidar do menininho como se ele tivesse 3 anos. A experiência do amor de Deus na nossa vida, e que essa música fala, é isso. É aquele Deus que vai nos suprindo de acordo com a nossa maturidade. Mas Ele não vai nos dar a vida inteira a mesma coisa. O cuidado de Deus na nossa vida evolui, é processual. Porque Deus não nos quer imaturos. Então, naquele momento em que você tem a sensação de que Deus não está cuidando, de que você está abandonado, pode ser que o abandono seja intencional. Mas não que Ele deixou de cuidar, é que Ele mudou a maneira de cuidar. De vez em quando nós precisamos nos sentir assim mesmo, meio desolados. A desolação é frutuosíssima na vida espiritual. Aquele que não sabe enfrentar o deserto, a aridez da vida espiritual, não vai atingir maturidade espiritual. Essa história de Deus Nestor, estou aqui ao seu dispor. Tudo que eu peço Ele faz. Isso não funciona numa vida de maturidade espiritual. A maturidade espiritual não pode comportar um Deus que faça todas as nossas vontades. Não. A mãe, quando cuida do filho, quando ela faz a experiência de cuidar da criança,
com toda a responsabilidade que esse cuidado lhe coloca, porque é amor, ela vai ter de negar muitas coisas ao filho. Ela vai ter de dizer não. Com a mesma intensidade com que diz sim, o cuidado nos diz não. Por quê? A mãe está protegendo o filho. O não, na hora certa, nos protege. Nos protege da arrogância. Não é assim? Não é assim que você educa um filho? O não, na hora certa, nos protege da prepotência. Nos torna humildes. Quando você está querendo tudo para você, sua mãe chega, não é assim. Você vai dividir o seu brinquedo com seu coleguinha, você vai dividir o seu brinquedo com seu irmão. Você não é dono dessa casa, você não pode sair quebrando tudo. O limite existe e quem ama impõe esse limite. Então a mãe cuida do filho no momento em que ela permite, mas também no momento em que nega. E o imaturo é aquele que nunca vai aceitar que a mãe possa lhe negar alguma coisa. É aquele que vai querer que todas as suas necessidades sejam satisfeitas. E não é assim. Por isso que a música fala que eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele que cuida de mim. Porque se eu não presto atenção neste Deus, se eu não o conheço com maturidade, eu não vou entender o não como um cuidado. Então Deus me protege sim quando me diz não. Quantas coisas na minha vida eu queria e não aconteceram. Eu queria tanto que fosse assim. Rezei e pedi tanto para que Deus fizesse e Ele não fez. Porque Ele sabe muito mais do que eu o que é melhor para mim. E eu acredito mesmo nisso, minha gente. Isso para mim tem sido uma regra de vida. Às vezes desejo ansiosamente as coisas. E acredito, e claro, faço a minha parte. Eu não vou ficar ali cruzado, esperando, com braços cruzados, esperando que as coisas aconteçam. Mas quando eu percebo que eu fiz a minha parte e as coisas não aconteceram como eu queria, eu encaro aquilo como uma proteção divina. Tá bom, Deus me disse não. E Ele sabe por que me disse não. Então eu me descanso, eu fico tranquilo, sabe? Eu não vou criar aquela ansiedade dentro de mim. Por quê? Porque eu sei que Ele cuida de mim assim, me dando o que eu quero, mas também me negando muito. Porque Deus sabe muito mais do que eu, o que eu preciso. Deus conhece muito mais as necessidades do meu coração do que eu mesmo. Da mesma maneira como a mãe sabe muito mais das necessidades do filho do que o próprio filho, no momento em que ele não tem maturidade para decidir. Se você coloca para o filho um bolo de chocolate todos os dias, ele vai querer aquele bolo de chocolate, ele vai se acostumar com ele. Mas a mãe sabe muito bem que o bolo de chocolate não é a regra, é a exceção. A regra é o arroz com feijão todos os dias. Mas porque ele não tem condições, ele não tem maturidade de saber o que é melhor para ele ainda, a mãe decide por ele. Na vida espiritual a mesma coisa acontece com a gente. Sempre que não temos condições, Deus decide por nós. E é uma questão de sabedoria, de maturidade, a gente poder identificar aquilo que nos contraria como uma oportunidade de crescer. Nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.